Resistência à insulina é o tema de hoje. Você já ouviu falar sobre essas palavrinhas? Pois fica aqui comigo que a gente hoje vai falar sobre tudo de resistência à insulina, né, Renato? Com certeza, esse tema que todo mundo talvez já tenha ouvido falar alguma vez, né? Talvez no YouTube, na televisão, lido alguma coisa sobre ele, mas pouca gente sabe realmente o que é isso, né? E quais consequências tem no nosso corpo. Dificuldade de emagrecer? Você tem dificuldade de emagrecer? Você é a pessoa que faz a dieta ali bonitinha, come lá o pão com ovo, a frutinha, tá fazendo bonitinho e o peso não desce? Pode ser. Pode ser que você tenha resistência à insulina. Então fica aqui com a gente que o nosso episódio de hoje do Nutrição Sem Filtro é sobre resistência à insulina. Então vamos lá, Renato. O que é resistência à insulina? Bom, a gente tem um hormônio no nosso corpo secretado pelo pâncreas, né? A insulina, que aí ele tem justamente a função de transportar a glicose do nosso sangue para nossas células, né? E acontece muitas vezes com que a pessoa tem uma dificuldade de captação dessa glicose e transporte para a célula, porque a insulina já não atua muito bem mais nessa função. E por que isso acontece? Normalmente, pela inflamação corporal, o corpo está inflamado cronicamente, então já começa a ter essa resistência à insulina, muitas vezes tecido adiposo, muita gordura, a pessoa tem muita gordura, né? E normalmente estão associados tanto a gordura quanto a inflamação crônica. A alimentação, a pessoa às vezes faz refeições hipercalóricas, ou seja, come muito de uma vez só, então ela produz naquele momento, pós-refeição, uma quantidade altíssima de insulina, e isso sendo recorrente, ela vai toda vez que ela se alimentar ou com uma quantidade muito grande de alimentos, ou mesmo, talvez nem tanto, mas se for muito açúcar, muito carboidrato simples, essa resposta de insulina vai ser muito grande sempre também, e cada vez que ela for fazendo isso, o corpo vai produzindo cada vez mais insulina e respondendo menos, né, a essa capacidade dele transportar a glicose do meio sanguíneo para o meio celular, tá? Então cria-se a resistência à insulina e com isso o pâncreas produz cada vez mais insulina, né, para compensar essa dificuldade de transporte desse hormônio, tá? E essa produção excessiva cria níveis sanguíneos altíssimos de insulina e essa resistência à insulina acontece, né? Falou bonito. Sem entrar muito na bioquímica, né, de uma forma mais simples, eu tentei explicar assim, mas o leigo, né, mais ou menos o que acontece. Explicou super bem, mas eu vou te explicar agora uma forma que eu sou simples e prática, que eu falo lá no consultório. Pensa bem, meu anjo, vamos lá. Quando você vai fazer seu exame de sangue, vamos lá, o que a gente faz? A gente faz jejum. Uhum. A gente não tá comendo, certo? E aí, você pega seu exame de sangue lá e a sua insulina, que deveria dar uns 6, porque você não comeu. O pâncreas vai secretar, vai jogar insulina para sua corrente sanguínea se você come. Lembra que o Renato falou, a glicose está aqui. O que a insulina pega? Pega a glicose e leva para onde tem que levar, certo? Então pensa bem, você não comeu. A glicemia deveria estar baixa. E às vezes está baixa, a glicemia está baixa. Só que já tem um monte de insulina lá. O que essa insulina está fazendo lá se ninguém chamou ela para o rolê? É isso, resistência à insulina é quando a insulina já chegou no rolê e ela nem foi convidada. Então, quando você pega aquele seu exame lá de insulina em jejum e ela tá assim, 10, 15, 20... Aí, quando eu e o Renato pega lá no consultório, a gente olha, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. É porque se você não tá fazendo jejum aí de 10, 12 horas, sem comer esse tempo todo, então sua insulina deveria estar baixinha, né? 5 ali, 6, 4. A insulina só não vem quando tem glicose? Exatamente. E se não tem glicose, por que ela já chegou? Aí, de repente, ela tá em jejum com insulina de 15, 20. Opa, tá errado isso aí, né? Não era pra ela estar ali. Sim. Então, e aí, o que a gente entende? A gente entende que, assim, aí você tá tentando fazer dieta e tem muita insulina lá na sua corrente sanguínea. Só que você tem que entender que, se tem muita insulina na sua corrente sanguínea, o seu cérebro pensa o quê? Muita insulina, muita glicose. Uhum. Se tem muita glicose, pra que eu vou quebrar a gordura em glicose? Uhum. Não tem por que quebrar. E aí você fica lá fazendo dieta. E dificulta muito a queima de gordura, porque realmente a insulina impede a oxidação da gordura. E a pessoa realmente às vezes come pouco, né? Não está comendo tanto para isso, mas não está conseguindo emagrecer. Exatamente. E aí você vai se perguntar, mas Jaque, como é que eu faço para saber se eu posso ter resistência à insulina ou não? Bem, a forma mais fácil, você escolhe entre eu ou o Renato e vai lá no consultório, a gente vai te passar o exame e vai te dizer. Isso aí. Certo? Você vê que, fui mais com a cara do Renato. Não, fui mais cara com a Jaque. Acho que a Jaque é mais braba. Então, a gente vai saber. Mas em casa, a gente já tem os sinais e sintomas. Pega aí comigo, ó. Dificuldade para emagrecer. Esse é o primeiro ponto.
Mas é para você que está fazendo dieta, né? Então, assim, se você não está fazendo nada, não vai botar a culpa na resistência à insulina. Exatamente, né? Então, assim, você tá aí tentando, nossa, mas eu tô comendo saudável, tô comendo certinho e o peso não vai. Ou você começou a fazer e foi, assim, aqueles 2 primeiros quilinhos suados e depois travou. Né? Porque a gente sabe que quem tem muita insulina tem muita retenção de líquido. Às vezes os primeiros quilinhos são água e depois travam. Então, dificuldade de emagrecimento. Outra coisa é fome frequente, sabe? Sempre tô com vontade de comer. Nada sacia, né? Muito apetite, tem determinados horários que eu tô com muita vontade. Vontade de doce? Cadê as formigas? As formigas da parada, né? Quem me conhece a minha história sabe que o meu grande calcanhar de Aquiles foi os doces. E por que foi os doces, né? Eu sou filha de diabético e o que eu estava fazendo na época e que ninguém sabia que eu estava fazendo? Resistência à insulina. Então, assim, se você tem muita vontade de comer doce ou aquela necessidade, comecei a fazer uma dieta, coloquei lá pãozinho com ovo de manhã, tô dando esse exemplo, que é o exemplo, né, Mas é básico, assim, né? Mas vai chegando 10 horas da manhã, você começa a sentir aquela dor de cabeça, aquela coisa assim, nossa, mas eu preciso de um açúcar. Ops, sinal vermelho, porque ninguém precisa de açúcar, ninguém precisa de doce. E se você comeu faz 2, 3 horas, o seu corpo ainda não tem necessidade. Então, se tá pintando, né, isso pode ser um sinal e sintoma. Outro, gordura abdominal. Né? A gente tem aqueles pacientes normalmente que tem, assim, muita gordura aqui, bracinho fininho, né, Renato? Sim, bracinho fininho. Perninha fininha e aquela gordura aqui. Isso é um sinal bem clássico de resistência à insulina, que quando o paciente começa a falar assim pra gente, dificuldade de emagrecer, vontade de comer doce, fome frequente, e aquele perfil a gente já começa a pensar assim, talvez tenha resistência à insulina. Cansaço, muito cansaço, porque quem tem uma insulina, pensa assim, você tá com muita insulina na corrente sanguínea e às vezes você tá com a glicose ali que tá legal, mas essa glicose às vezes não tá sendo levada onde ela tem que levar. Sim. E aí, se a glicose não vai, cadê a energia? Então, cansaço. E eu falo uma coisa muito que as pessoas às vezes falam lá no consultório assim. Não sei se os pacientes falam isso. Eles falam assim pra mim: mas eu sou uma gordinha pelo menos durinha. E eu falo assim: eu queria tanto que você tivesse mole. Exatamente, porque quando a gordura é durinha, é uma gordura mais inflamada. E mais inflamada é mais difícil perder aquela gordura, né? Então, assim, normalmente até quem faz dieta, que tem essa gordura durinha, o primeiro passo é o quê? Perder um pouquinho de peso e amolecer essa gordura, né? Não é verdade? Você faz a avaliação, poxa, você nem mal consegue pegar o codipômetro, naquela beliscada que você não sabe se veio direito, se não veio. Aí na consulta seguinte, tá com a gordurinha ainda, mais mole, só que já pega ali, já vê que desinflamou aquela pessoa, né? Menos retenção ali também. Exatamente, às vezes tem aquela batata da perna dura, né? Aquele braço, e aqui aquela barriga dura. Aí eu falo assim, olha, quando você chegar aqui, eu começar a mexer e tiver bolinho, eu vou estar gostando. Você não, mas eu vou estar, porque eu sei que a gente está passando por esse processo. Então, a resistência à insulina, o paciente tem muita retenção de líquido, fica com essa gordura mais inflamatória, então ele fica mais duro ali, realmente, né? Exatamente, mais durinho. Então, são alguns sinais, existem outros sinais, e como a gente confirma através de exame, que a gente vai pedir, né, Renato? Insulina de jejum, às vezes uma curva glicêmica, né? Exatamente, insulina, glicêmica. E o cansaço realmente existe, né? Porque o adequado é que a pessoa consiga captar a glicose circulante e jogar para o seu músculo gastar aquela energia da glicose, né? E muitas vezes a pessoa com resistência à insulina não consegue captar essa glicose da corrente sanguínea e levar para o músculo. Então, o músculo estaria numa deficiência de energia, né? Então, a pessoa, às vezes, dá uma caminhadinha de 1 quilômetro, né? Que é para resistir bem, e já cansou com aquele 1 quilômetro, né? Que o músculo não aguenta fazer aquilo ali. Não consegue fazer uma esteira. Fala assim, mas eu não consigo fazer uma esteira. Vai fazer a série lá da academia, não consegue fazer a série toda. São todos sinais que a gente pode estar relacionado com a resistência à insulina. Então, tem algum desses sinais, já tem que começar a ficar com a anteninha ligada, né? E assim, Renato, qual é a base da alimentação que traz essa resistência à insulina? Bom, a base da alimentação, primeiramente, é uma alimentação hipercalórica, ou seja, a pessoa consome mais calorias do que deveria consumir, ou seja, o consumo energético é maior do que seu gasto, né? Então já faz um superávit energético ali, come demais. E principalmente também ultraprocessados, tá? A pessoa que come muito carboidrato, muito açúcar refinado, a pessoa que come açúcar ou seja massa também, né? Pão, biscoito, bolo, em 4, 5 refeições por dia. Então, tudo isso vai inflamando o nosso corpo e criando essa resistência à insulina. Muitas vezes também a resistência à insulina, o que acontece? Na nossa célula, é uma célula
permeável, né? Ou seja, o transporte ali da insulina com a glicose mais os transportadores tem que ser um transporte facilitado. E quando essa célula cria aquela membrana mais dura, sabe? Então a gente não consegue passar por essa membrana a glicose com os transportadores. Então a gente tem que desinflamar o nosso corpo, ou seja, primeiramente... É a maçã do amor. É, a maçã do amor, fica durinha ali, entendeu? Tinha que ter um gelzinho ali que passasse para fora e para dentro da célula, mas não, fica ali uma membrana mais resistente, que não consegue transportar nada ali. Então a insulina com a glicose e o GLUT4, o transportador, não consegue passar nessa membrana. Então a gente tem que desinflamar o corpo, tá? Comer menos que fazer uma restrição calórica. Nem sou eu que tô falando que tem que desinflamar, gente, que só é muito que desinflama, é ele. A gente tem estratégias boas de suplementação também, a ômega 3 é ótima, porque pensa bem, a camada de fosfolipídios, que é a membrana celular ali, já vai deixando aquela célula mais permeável. Então a gente tem estratégias muito boas para reverter a resistência à insulina. Não pense você que está com insulina de 20, 25, 30, que não é reversível. É reversível, tá? Mas corra atrás logo, porque se transformar num diabetes, aí já fica muito difícil. Exatamente, né? Eu tô com uma paciente que ela chegou para mim mais ou menos há 30 dias, e ela chegou com uma insulina, né, de quase 30 no consultório, e o médico dela falou, olha, vamos entrar com uma caneta. Ela é uma paciente que ela tem outros problemas de saúde, ela falou, mas já que eu vim até você porque assim, minha alimentação tá toda errada. Eu tô comendo tudo errado. Eu não tô fazendo exercício físico. Será que eu tenho chance de não entrar com nenhum medicamento e escapar da diabetes? Em 30 dias, a mulher perdeu mais de 5 quilos. Olha só, que beleza. Que é uma paciente com dificuldade, que a resistência... Sim. Mas é o quê? Tava com uma rotina alimentar toda errada. Então, não é só medicamento, né? Estilo de vida, alimentação, uma estratégia bem montada, exercício físico. Exercício físico é fundamental, né, Renato? Para resistência. É fundamental, porque quando a gente promove a contração muscular, seja no exercício de musculação, de força ou até aeróbico, né? Você está contraindo o seu músculo, você consegue captar essa glicose do meio sanguíneo, até mesmo se o insulina não funcionando bem, tá? Então a gente consegue melhorar muito essa captação de glicose com atividade física, com contração muscular. E com isso, depois de um tempo, a gente vai melhorando essa capacidade de transporte e você vai caindo no seu nível de insulina, vai conseguindo captar mais glicose e com isso você vai até ter uma performance melhor, um cansaço menor. Para aquelas pessoas também que treinam pensando em hipertrofia, em ganho de massa muscular, pensa só, seu músculo está contraindo, mas a glicose não está entrando nele. Então, muitas vezes, essas pessoas com resistência à insulina não conseguem ganhar massa muscular também, porque está aquela membrana celular muito dura, não passa nutriente para dentro, tá? Está com quantidade de transporte, então a pessoa está treinando pesado, poxa, meu músculo não cresce. Mas com resistência à insulina não vai crescer, tá? Então, até para você ter hipertrofia e ganho de massa muscular, você tem que diminuir sua resistência à insulina. Então, assim, ó, já falamos dos sinais, falamos daquela alimentação, né, sedentarismo, ultraprocessados, aquele perfil que sempre belisca, ou o contrário também, aquele perfil que come um negocinho de manhã, aí fica horas sem comer, depois come pra cacete, depois fica horas sem comer e à noite come pra cacete, né? Então, assim, são perfis normalmente que levam à resistência à insulina. Mas tá. Dieta do guerreiro, né? A pessoa passa... Existe esse nome. A pessoa passa o dia sem comer, quando come aquele banquete, né? Tipo, os guerreiros gregos e romanos faziam antigamente, mas... Só que não foi pra guerra, né? Só que não foi pra guerra, né? Tá ali, tava no escritório, sentadinho, né? Se você não foi pra guerra, não dá pra ter dieta do guerreiro, meu amor. Eu não posso ter dieta do guerreiro. Tava ali sentado, não tem como, né? Então, assim, o que a gente precisa, né? Se a gente for alinhar, o que a gente tem que fazer para essa resistência à insulina melhorar? Primeiro ponto, a alimentação, né? A alimentação, né? Primeiro, um déficit calórico, botar muitas fibras, proteínas de boa qualidade, reduzir o consumo de açúcar e carboidrato simples, isso aí é fundamental, né? Fundamental. E assim, eu sempre falo que às vezes, né, eu recebo muito paciente com resistência à insulina que normalmente fala assim, mas eu tô fazendo alimentação saudável. Meu amor, alimentação saudável não é estratégia nutricional. E mesmo que você esteja fazendo uma dieta com déficit calórico, ela precisa estar adequada, como o Renato falou. Na resistência à insulina, a gente precisa trabalhar de uma forma efetiva para baixar, né? Para que essa insulina baixe. Então, não é qualquer lanche saudável que vai abaixar. Às vezes, o determinado lanche saudável vai aumentar, mesmo ele sendo saudável. Então, quando a gente fala de uma doença, e a resistência à insulina entra em quadro de doença, a gente precisa de uma estratégia própria. Então, a gente vai trabalhar com uma dieta de baixo índice glicêmico, com fibras corretas, com índice proteico. Então, não é qualquer, vou comer uma saladinha de fruta no meio da tarde. Não.
Exatamente, porque tem um índice glicêmico alto, né? Então, às vezes, a gente recebe muito isso. Às vezes, o paciente já comendo pãozinho com ovo de manhã, que eu falei tanto aqui. Pois é, dependendo do jeito que a sua insulina estiver, não vai ter pãozinho com ovo de manhã, não. Porque ela já está alto. Não posso subir mais, né? Então, precisa ser estratégica. Outra coisa que a gente falou aqui, atividade física, que é fundamental. Fundamental para mudar esse quadro, sem dúvida. Sono, né, Renato? Sono adequado. Não só o sono, vai entrar na mesma questão do sono, também é uma modulação de estresse, né? Aquela pessoa é o que eu ia falar, mas então, tudo bem. Desculpa, eu posso antecipar então minha visão sobre isso? É por quê? Porque tanto o sono inadequado quanto o estresse crônico, não é aquele estresse que tu fica nervoso hoje, depois passa tranquilo a semana. Não, isso tudo bem, faz até bem pra gente, né? Os estudos mostram isso. Mas que estresse crônico, a pessoa vive preocupada com tudo, a pessoa dorme mal, isso tudo vai levar o quê? O cortisol. E o cortisol é um hormônio que prepara a gente para luta ou fuga, né? A gente, igual como na savana antiga, tinha isso. A pessoa estressou, luta ou fuga. O que o corpo faz com isso? Ela produz, joga mais glicose na nossa corrente sanguínea. Para quê? Para a gente ter essa reação de luta ou fuga. Mas se a pessoa está cronicamente estressado, dormindo mal, esse disparo de glicose para o sangue vai ser crônico também. Vai ser durante o dia todo. E com isso a resistência à insulina vai aumentar. Olha, o estresse ele pode causar mais de 50 tipos de doença. Não vale a pena ficar estressado. E eu sei que a gente vive num mundo de corre-corre, mas pense que estar vivo já é uma bênção de Deus. Agradeça pelo que você tem de bom, meu amor. Siga a sua vida. O que deu para resolver hoje, deu para resolver. De amanhã, a Deus pertence. A gente precisa valorizar a nossa saúde, né, Renato? É verdade. Então, assim, vamos trabalhar. E chá é muito bom também. Não compensa perder de sono, não compensa viver estressado. Isso só vai prejudicar a saúde, né? Então, alimentação, exercício, sono, manejo do estresse e jejum intermitente. Viu o outro episódio? Então, veja, porque jejum intermitente é uma excelente estratégia para resistência à insulina. Então, o que eu preciso dizer para a gente ir fechando? A resistência à insulina é muito comum hoje, gente. Acho que a cada 10 pacientes que eu recebo, eu posso dizer que 50%. 50%. Quem está acima do peso, normalmente tem resistência à insulina. E a pessoa, às vezes, nem sabe, tá? Você que pede, a gente que pede o exame, vê ali e dá notícia para o paciente. Você tem resistência à insulina. O que é isso? A gente explica mais ou menos. E explica que pode virar um diabetes, né? Porque, exatamente. Pensando bem, se você está sempre com a insulina muito alta, o que o corpo tende a fazer? Bom, o pâncreas produz insulina. Então, está sempre muito alto, então o corpo faz um down regulate. O que é isso? Regula para baixo. Se tem muita insulina, não precisa produzir insulina. Aí o pâncreas já entra em disfunção de produção de insulina e daí vem o diabetes. Então, se você tem resistência à insulina, você tem que tratar, tem que cuidar. Ainda mais, a gente vê pessoas muito novas com resistência à insulina, 20, 30 anos. Imagina essa pessoa com 40, 50. Vai ter um diabetes, E a gente falou aqui do espectro da obesidade, do excesso de peso, mas eu já recebi vários pacientes dentro do peso com resistência à insulina. Também acontece. Pessoas sedentárias que têm um padrão alimentar ruim também vão ter resistência à insulina. E eu sempre falo, né? É uma doença, diabetes é uma doença perigosíssima. Eu perdi, né, o meu pai para diabetes, então, assim... E é uma doença que, assim, você nunca vai ouvir falando assim a pessoa... fulano morreu de diabetes. Não. Porque ela ataca outros órgãos, né? Ela é traiçoeira. Então, eu sempre falo, não vale a pena você ter diabetes, você fabricar uma diabetes para você. E fora que a resistência à insulina também é chata. Você vai viver com resistência à insulina? Não vai. E são coisas que, assim, mudança de estilo de vida. Então, assim, mudar o seu estilo de vida é fundamental, né? Então, eu sempre falo muito dessa parte, porque... quem me conhece muito bem sabe da minha história com nutrição, mas uma das formas de eu ter feito nutrição foi por isso, por ter perdido o meu pai por uma doença. Então, assim, a gente pode viver com mais qualidade de vida, só que a gente precisa mudar hábitos, né, Renato? Exatamente. Alimentação, atividade física, sono, escolher bem seus alimentos, tá? Não se estressar, né? Evitar lidar bem com o estresse, pelo menos, né? Que a gente vai, hoje eu resolvi, eu não resolvi. Você é uma pessoa mais desapegada. O que eu resolvi hoje, resolvi. Amanhã, vamos resolver amanhã, agora vamos dormir. Olha para sua família, dá mais abraços para ter mais dopamina aí. Isso. Né? Pensa nas coisas boas. Eu acho que tudo isso, né, vai trabalhando a nossa cabeça, trabalha o seu espírito, porque tudo é um conjunto, né? E vamos falar dos nossos patrocinadores, Renato? Vamos falar. A gente está aqui no Estúdio Realize, tá? Um espaço ótimo aqui no Cadima Shopping. Então, se você tem um podcast ou quer fazer um curso online, né, divulgar seu conhecimento, é um espaço excelente, né? A gente tem também a farmácia aqui, que é a nossa parceira Manipulab, há bastante tempo já, farmácia que está há mais de 20 anos no mercado de Friburgo, e a gente sempre recomenda os pacientes fazer algumas fórmulas aqui nessa farmácia.
E temos também a marca de roupa Deluca, né? Marca fitness. Então, você que treina aí, quer ficar com um visual legal, aproveita aí essa marca que é de ótima qualidade também, tá? E fechando para você, né? Eu sempre falo que eu sou uma apaixonada por nutrição, porque a comida, ela salva vidas, né? A nutrição salva vidas. Salva vidas, né? Salva vidas, muda vidas, né? Então, assim, melhora a qualidade de vida. Então, realmente. E se você tem alguma desconfiança que você possa ter resistência à insulina, você se identificou com algum desses sintomas que a Jaque falou, que eu falei aqui, e quer mudar a sua vida, quer começar, procura a gente, a Jaqueline, né? Nosso vídeo vai ter o @ aí do Instagram, então é fácil encontrar a gente, né? Começa a seguir a gente, vai Começa lá, a seguir a gente. vai ver. Eu vou ver com quem eu me simpatizo mais. Isso né? aí. E se inscreve no canal também, curte aí, Exatamente. compartilhe com alguém que você acha que precisa dessa informação também, porque muita gente, talvez você não seja o caso, mas algum familiar, algum parente, algum amigo que você veja nessa condição, compartilhe para ele, né? Ajuda as pessoas também, é interessante fazer isso. E eu espero que você tenha gostado e vou falar hoje a minha frase, vou roubar aqui, porque eu falo isso sempre lá no meu Instagram. É melhor cuidar da saúde do que da doença, tá? Então, se cuida e até o nosso próximo episódio. Tchau, pessoal.